O que o pai faz ao ouvi-lo gritar? É meu irmão! Choca o milionário e a mendiga negra. A gala estava à altura do nome. Os lustres brilhavam como estrelas, refletindo a opulência da sala repleta de pessoas bem vestidas, com taças de champanhe em mãos. Os risos ecoavam entre discursos de filantropia. Mas no meio daquela atmosfera glamurosa, um grito cortou o ar. É meu irmão! O som parecia um trovão em um dia ensolarado. Todos os olhares se voltaram para ele. Leonardo, o empresário de sucesso, parou em seco, seu coração disparando. Por um instante, sua mente não conseguiu processar a frase. David, seu filho pequeno, de apenas 5 anos, estava lá, com os olhos arregalados e uma mistura de emoção e alegria em seu rosto. E ao seu lado, uma mulher misteriosa, Maria, de pele escura e vestida de maneira simples, mas com uma beleza marcante que atraía a atenção de todos. Leonardo se sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ele nunca soubera que David tinha um irmão, ou teria. As perguntas começaram a girar como um turbilhão em sua cabeça. Maria avançou, olhos cheios de lágrimas. David é meu filho também, Leonardo. Ele foi tirado de mim ao nascer. A revelação era como um soco no estômago. As cores da gala tornaram-se opacas e a música parou, mergulhando tudo em um pesado silêncio. As palavras de Maria ecoavam em seus ouvidos, cortando através da superficialidade de sua vida luxuosa. Ele estava preso entre 2 mundos, o glamour que toda a sua riqueza proporcionava e a dura realidade que Maria e David enfrentavam nas ruas. Os murmúrios começaram. Olhares de espanto se cruzaram. Muitos se afastaram, como se carregassem um fardo de desconforto, impressionados com a cena. Uma mendiga que passava pela porta da gala olhou o trio e murmurou um Deus me livre enquanto se afastava. O cenário estava se tornando mais do que um simples escândalo. Era um drama humano. Leonardo se viu dividido. Como ele poderia ter um filho que não conhecia? A visão da mãe e do filho, amarrados por laços de sangue e dor, pesava em seu peito, enquanto os convidados sussurravam, imersos em juízos apressados. Como você pôde me deixar? Ele sussurrou, sem saber se dirigia a Mariah ou a si mesmo. A cada palavra dela, mais segredos do passado se revelavam. Uma batalha legal pela custódia de David estava prestes a começar, e cada decisão tinha um peso imenso. Enquanto as luzes da gala brilhavam intensamente em contraste com a escuridão da revelação, Mariah não recuou. Ela estava certa de que a riqueza de Leonardo não compensava os sacrifícios que ela fizera. E à medida que ele investigava mais sobre o passado, descobriu que a fortuna de sua família estava imersa em negócios escusos, que apenas complicavam a história. E assim, um presente inesperado do passado estava prestes a emergir. Um mistério que poderia não apenas destruir o mundo de Leonardo, mas também reescrever o futuro que ele pensava ser tão seguro. A proximidade da verdade e o surgimento de novos laços criavam uma tensão palpável no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, as luzes da gala pareciam mais brilhantes do que nunca, mas Leonardo estava imerso em um mar de sombras. O choque da revelação de Mariah ainda o paralisava. O murmúrio da plateia transformou-se em um rugido ensurdecedor. Ele olhou para David, aquele menino que até então ele considerava apenas seu filho, agora um elo entre 2 vidas que ele nunca soubera que se cruzariam. Meu Deus,
Ele conseguiu sussurrar, ainda incrédulo. O coração batia descontrolado, quase como se fosse um tambor de guerra. Ele queria gritar, correr, sumir do mundo. Mas ao invés, ficou ali, fixo, enquanto a confusão se espalhava como fogo em palha seca. "David, venha para cá!" Mariah gritou. A insegurança em sua voz era evidente. Quando o menino hesitou, olhando alternadamente para o pai e para a mãe, Leonardo percebeu que cada segundo que passava era carregado de tensão. E então, num instante em que nem ele esperava, tudo se inverteu. Um estrondo ecoou pela sala. A porta principal foi aberta com força, e uma figura alta e imponente entrou. Todos viraram o olhar. Era Ricardo, o irmão mais velho de Leonardo, um homem respeitado e temido no mundo empresarial, de gravata escura e expressão ameaçadora. As pessoas recuaram instintivamente, absorvendo a carga da energia que ele exalava. Ricardo não era apenas um empresário. Ele era o que muitos consideravam o verdadeiro chefe da família, o guardião dos segredos obscuros que seus negócios escondiam. "Foi você quem fez isso", gritou ele, apontando para Mariah com o dedo acusador. "Sabe que ele não pode ficar com você." A sala gelou. O clima mudou instantaneamente. O perfume etéreo da gala deu lugar ao cheiro metálico do medo. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" Leonardo perguntou, a voz trêmula, não conseguindo desviar seu olhar do irmão. Ele não sabia se estava mais surpreso pela presença de Ricardo ou pela intensidade da acusação. "O que você quer dizer com isso?" "Eu sei quem ela é, Leon, e o que ela fez. Isso não é só sobre você, é sobre a reputação da família." Ricardo avançou, como um predador prestes a atacar. "Se você deixar essa mulher entrar na sua vida, tudo o que construímos irá desmoronar." As palavras de Ricardo ressoaram como um trovão. Mariah ficou paralisada, a dor visível em seu rosto. David, confuso e assustado, olhou para a mãe buscando proteção. O silêncio na sala ultracarregado era ensurdecedor, cheio de perguntas não ditas que a todos angustiavam. "Você não pode separá-los, Ricardo." Leonardo retorquiu, a angústia tomando conta. Mas na mente dele, uma nova ideia começou a se formar. Algo não estava certo. Por que Ricardo estava tão agressivo? Havia mais por trás dessa história. Ricardo deu um passo à frente, os olhos fixos em Mariah. "Ela não é quem você pensa que é, Leonardo. Não se deixe enganar pelo que você vê. O que ela quer é usar você e o garoto." A sala estava em tumulto, as pessoas sussurrando, os olhares trocados cheios de espanto. Mariah, com os punhos cerrados, olhou diretamente para Leonardo. "Eu estou aqui por David. Ele precisa de mim. Está na hora de você saber a verdade." A tensão se acumulou e, de repente, uma voz familiar ecoou no fundo da sala. Era Ana, a secretária de Leonardo, que havia chegado um pouco mais tarde e agora parecia mais pálida do que nunca. "Leonardo, você precisa ouvir o que ela tem a dizer. É sobre o seu pai." A revelação pendia no ar, prometendo desmascarar um jogo de mentiras que poderia derrubar tudo. Leonardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Os laços familiares, a vida que ele conhecia, tudo estava se desintegrando diante de seus olhos. E naquele momento, a única certeza que tinha era que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer escândalo que já enfrentara. Leonardo sentiu o corpo enrijecer. As palavras de Ana ecoavam na mente dele, mas a confusão era tanta que parecia que uma tempestade havia se formado dentro dele. O que o pai tinha a ver com tudo isso? As peças no quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente, mas as imagens ainda não se encaixavam. "Sobre o meu pai!" A voz dele saiu quase como um sussurro, carregada de desespero. Ele olhou para Mariah, que parecia dilacerada, e para Davi, que estava paralisado, buscando desesperadamente respostas.
Você precisa ouvi-la, Leonardo. Ana insistiu, quase suplicando. O tom de urgência na voz dela fez o coração de Leonardo acelerar. O ambiente estava denso. Tudo ao redor parecia girar devagar, como se o tempo tivesse parado. Então, a figura imponente de Ricardo, ainda em pé, furiosa e determinada, foi interrompida por um grito. Silêncio! Era um homem que ninguém esperava ver ali. Pedro, um amigo de infância de Leonardo, que havia se distanciado da alta sociedade e não apareceu em eventos há anos, entrou. Ele estava suado, com a aparência desgastada, como se tivesse corrido de uma batalha. O olhar dele era intenso. Todos vocês estão sendo enganados. Ele gritou, a voz ecoando na imensidão da sala. A verdade está muito mais perto do que podem imaginar. A tensão parecia um fio prestes a se romper, e cada convidado, que antes assistia em choque, começou a murmurar, sem certeza do que fazer. Pedro, o que você está fazendo aqui? Disse Ricardo, a expressão dele misturando raiva e desprezo. Você não tem nada a ver com isso. Não tenho? Então me diga, Ricardo, você sabia? Pedro virou para Leonardo, seus olhos chispeando com uma mistura de determinação e tristeza. Leonardo, você nunca soube, mas David é mais do que apenas seu filho ou meio-irmão. Ele é importante para todos nós. Que diabos você quer dizer com isso? Leonardo disparou, a ansiedade empurrando-o. Não havia lógica no que Pedro estava dizendo. Todos estavam prestes a se desmoronar. E agora esse amigo de longas datas aparecia com uma declaração que parecia absurda. Eu sou o pai de David. Pedro saiu com um grito, e as palavras atingiram como um soco forte. O quarto parou. Todos os olhares, que estavam fixos em Ricardo e Maraia, mudaram instantaneamente. Não. Isso é impossível, Leonardo balbuciou, sua cabeça girando. David é meu filho. A confusão o tomava como uma onda, apertando seu coração com uma dor excruciante. Leonardo, eu não sabia sobre você, mas Maraia e eu. Pedro tentou se explicar, mas as palavras estavam emaranhadas na tensão crescente. A sala eletrizou-se. Muros de segredos estavam prestes a ruir, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O olhar de David, inseguro entre aqueles adultos, era um tiro no coração de todos. O menino não entendia, mas sentia a tempestade ao seu redor. Eu não sou uma mendiga! Maraia gritou, lágrimas nos olhos, o orgulho despedaçado. Eu fiz tudo para proteger meu filho. Não se esqueçam que ele é meu também. As vozes se sobrepunham. O ar estava carregado de tensão, e as revelações de Pedro apenas complicaram ainda mais a situação. Essa era uma guerra de verdade. Os murmúrios da plateia tornaram-se alvoroço, e a confusão crescia. O brilho dos lustres parecia distante agora, apagado pela escuridão das verdades expondo suas garras. E enquanto os convidados discutiam freneticamente, Leonardo olhou para David, que parecia pequeno e perdido. E somente uma única verdade brotou em sua mente. O que aconteceria a partir de agora, quando tudo isso viesse à tona? A incerteza tomou conta, e enquanto o tumulto aumentava, uma nova realidade se formava diante deles. A batalha pela alma de David havia começado, mas o que mais estava oculto nas sombras, que ainda precisavam ser desvendadas? A sala estava num estado de caos, uma tempestade emocional sem fim. As palavras impactantes de Pedro ainda ecoavam, e os olhares se cruzavam, como se quisessem encontrar sentido em toda a confusão. Leonardo estava em choque, seu coração. O que significava tudo isso? Davi, seu filho, olhava para ele com uma mistura de medo e confusão, e isso cortava seu coração como se fosse uma lâmina afiada. Eu sou o pai de Davi, Pedro repetiu, sua voz firme, mas dentro dele havia uma fragilidade. O murmúrio da multidão se intensificou, como o som de ondas crescem contra uma rocha.
As pessoas trocaram olhares desconcertados, incapazes de assimilar a revelação. Apesar de estar no centro das atenções, cada vez mais, Leonardo só conseguia pensar em Davi. Como isso é possível? Leonardo conseguiu balbuciar, respirando com dificuldade, começando a admitir que as verdades que considerava sólidas poderiam estar desmoronando. O que você quer dizer com isso? As palavras escaparam da boca de Pedro, como se tivesse sido um peso aliviado. Maria e eu tivemos um relacionamento antes de você entrar na vida dela. Fui eu quem saí do quadro e agora estou aqui para corrigir meu erro. O chão pareceu se abrir sob os pés de Leonardo. Tudo parecia estar girando. Ele olhou para Maria, que estava em pé, seu rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Como você pôde esconder isso? Perguntou a sua voz, um sussurro cheio de dor. Maria balançou a cabeça, a emoção esmagadora. Eu não sabia. Eu pensei que você tinha se afastado. Nunca imaginei que ele poderia ser seu filho também. Nesse mundo, tudo não faz sentido. Ricardo, alterado, tomou um passo à frente, o desdém estampado em seu rosto. É tudo uma farsa. Essa mulher está apenas criando confusão. Ela quer algo de você, Leonardo. Não se deixe enganar. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo reverberou pela sala, e a porta principal se abriu novamente, desta vez com uma força que fez todos se virarem. Um grupo de homens entrou, vestidos de forma semelhante, com expressões ameaçadoras. O líder deles, com tatuagens visíveis sob a camisa curta, se adiantou diretamente em direção a Leonardo. Você não vai tocar no menino. Gritou. A tensão explodiu como uma pomba. Quem são vocês? Leonardo perguntou confuso, sua mente já lutando para processar o que estava acontecendo. Olhares em pânico cruzaram-se entre os convidados, que começaram a sussurrar nervosamente. Capítulo 7, o líder disse, estendendo uma foto amarrotada de David, parecendo como se estivesse prestes a explodir. Ele pertence a nós. O que você escondeu, Leonardo, pode acabar com você. As palavras caíram como uma pedra no coração de todos ali. Leonardo se sentiu paralisado, perguntas explosivas tomando conta de sua mente. O que isso significava? Que segredo seu pai havia envolvido em seus negócios escusos? O olhar de Mariah se reduziu a um temor abatido, e David olhou para os adultos com um medo que cortava como faca. A multidão começou a murmurar em pânico. A atmosfera estava tão carregada que parecia que o ar estava prestes a estourar. O homem à frente fez um gesto e, instantaneamente, 2 dos seus comparsas avançaram em direção a Mariah. Levem-no, disse ele, com uma frieza que congelou a sala. O motim começou. Gente correndo em direções diferentes, tentando escapar daquela cena explosiva. Não, não levem meu filho! Mariah gritou, esticando os braços para segurar David. Mas a angústia dela estava se misturando com a insurreição da sala. Leonardo finalmente tomou uma decisão e, rompendo todas as barreiras, gritou. Ele não vai a lugar nenhum. O que estava em jogo agora não era apenas a custódia de David. Era algo muito pior. Algo que poderia mudar tudo para sempre. Todos os olhos estavam em Leonardo, e enquanto os segredos se desenrolavam diante dele, a verdade se tornava um labirinto aterrorizante. Nesse jogo de poder e paternidade, quem realmente é o verdadeiro inimigo? O caos continuava ao seu redor, mas uma única pergunta permanecia em sua mente. O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras? E quem realmente controlava as cartas nesse jogo mortal? Leonardo estava em estado de choque. Pavel estava gritando que era o pai de David, e cada palavra soava como um trovão em sua mente. O caos da sala reverberava em seus ouvidos. Mas tudo o que ele conseguia ver era o menino, pequeno e confuso, olhando entre ele e Mariah, a angústia visível em seu rosto.
Isso é loucura! Leonardo finalmente gritou, sua voz potente. Você não pode apenas entrar aqui e dizer que é pai dele. Ele é meu filho. O calor da indignação era como fogo nas veias dele, mas o olhar de David o despedaçou. O menino não era só um ativo em disputa. Ele era uma criança que precisava de amor e proteção. Leonardo, não é assim que as coisas funcionam. Pedro cortou, a voz cheia de um desespero reprimido. Eu não sabia, mas agora eu sei. É por isso que estou aqui, para protegê-lo. A tensão na sala estava insuportável. Naquele momento, a realidade que ele acreditava saber começou a se desfazer. A multidão olhava, murmurando, tentando entender o que acontecia. As vozes se misturavam em um zumbido confuso, mas o elemento continuava atraindo a atenção de todos. A figura massiva de Ricardo, com os olhos narrowed, observando cada movimento. Você realmente acha que pode simplesmente sair de sua toca e reivindicar um lugar neste circo? Ricardo rosnou. Você não tem ideia do que está fazendo, Paulo. Isso não é apenas uma questão de paternidade. É um jogo que você não entende. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A porta principal, que já tinha se aberto tantas vezes naquela noite, se abriu novamente, e dessa vez entrou uma mulher. Alta, com cabelo escuro e um olhar penetrante, ela carregava um ar de determinação que fez todos se calarem. A sala inteira virou-se em uníssono. É hora de vocês saberem a verdade, ela declarou, a voz firme como aço. E eu não vou permitir que essa confusão continue. Eu sou a mãe de David também. Leonardo e todos os outros congelaram. O que ela estava dizendo? Mariah olhou para a mulher confusa, enquanto um frio percorreu a espinha de Leonardo. A mulher era estranha, mas algo na expressão dela parecia agonizante e conhecida. Quem é você? Ricardo se adiantou, seus olhos furiosos. Outra charlatã tentando arrancar um pedaço dessa família? Não, Ricardo. Eu sou real, ela disse, sem hesitar. Meu nome é Gabriela. Eu fui forçada a deixar meu filho por causa do seu pai, Leonardo. Ele estava envolvido em negócios obscuros. David é filho de um acordo que seu pai fez. O desespero e a incredulidade encheram a sala. A revelação era como uma lâmina afiada cortando o ar. Leonardo se sentiu tonto. Seus pensamentos estavam se fragmentando e as peças do quebra-cabeça não se encaixavam de forma alguma. Isso não pode ser verdade. Ele sussurrou, quase desesperado. Eu não acredito. Isso é uma armadilha. Você precisa acreditar em mim, Gabriela implorou, aproximando-se rapidamente dele com lágrimas nos olhos. Eu nunca quis que isso saísse assim. Eu só queria proteger David, mas não tinha escolha. O que você pensa que sabe sobre seu pai é apenas uma fração da verdade. A sala estava em um frenesi, as pessoas murmurando e trocando olhares de incredulidade. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som dos corações batendo rapidamente. Leonardo olhou para David, que estava segurando Mariah, o medo crescendo em seus olhos. O menino não sabia o que pensar. Você não pode levá-lo! Mariah gritou, a voz entrecortada pela emoção. David é meu filho. Ele precisa de mim. Ele precisa de ambos, Gabriela disse, sua voz cortante, o desespero visível. Mas a verdade sobre o passado dele pode arruinar todos nós se não agirmos rápido. E de repente, tudo pareceu explodir. Ricardo estava prestes a responder, seu rosto um retrato de raiva e controle, e liderando a multidão frenética, uma nova onda de murmúrios tomou conta. A sala estava no limite. Leonardo tinha que decidir em quem confiar. Com cada revelação, mais segredos surgiam, e as fundações de sua vida começavam a desmoronar. Ele olhou para todos aqueles rostos, abrindo espaço para um sentimento desesperador de proteção. A batalha por David já tinha começado, mas a guerra contra as sombras do passado
poderia não ter fim. Ainda assim, uma nova verdade estava se formando. Ele sentia no fundo do coração que havia algo mais, algo ainda mais devastador que aguardava para ser descoberto. E com isso, a pergunta que mais o inquietava ecoou em sua mente. O que mais ele poderia perder esta noite? Leonardo estava em um turbilhão. As novas revelações giravam sua cabeça de um jeito insuportável. Ele olhou de Maraia para Pedro e então para Gabriela, o coração acelerando. O que mais poderia acontecer naquela noite? Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele tentava juntar os fragmentos que estavam se espalhando. "We don't have much time", Gabriela disse, sua expressão determinada. Ela olhou para a porta e, por um momento, pareceu perdida em seus pensamentos. "David não está seguro aqui." "Ok, a gente precisa sair", Maraia gritou, puxando David para perto de si. O menino se agarrou a ela, os olhinhos arregalados, sem entender totalmente a gravidade do que estava acontecendo. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o clima mudou de repente. Uma explosão de luz e fumaça preencheu o ambiente. O pânico instantâneo tomou conta da sala e todos começaram a gritar, buscando a saída. A música parou e o caos se espalhou como um incêndio. Leonardo, ainda meio em estado de choque, sentiu um giro no estômago. Ele só conseguia pensar em manter David seguro. E onde estava Ricardo? A última imagem dele havia sido a de um leão prestes a atacar. Uma sombra se moveu rapidamente pela sala fumegante, mas Leonardo não teve tempo de identificar quem era. "Leonardo!" Pedro gritou, puxando-o para mais perto. "Tem que sair! Precisamos ir agora!" Ouvindo isso, Leonardo percebeu que a situação havia se tornado ainda mais perigosa. Não era apenas uma batalha por David. Agora havia uma ameaça real na mistura, algo que poderia ser fatal. Ele olhou para Maraia, que tentava acalmar David, e em um momento, a realidade atingiu como um tsunami. E então a porta se abriu com brutalidade. Um grupo de homens armados entrou na sala, os rostos mascarados e os olhos cheios de fúria. Um deles se destacou pelo tamanho e pela postura. "Onde está o garoto?" ele gritou, a voz profunda soando como um trovão. "Vocês não podem levar David!" Maraia gritou, segurando a criança com força. Mas a multidão estava em pânico, e muitos tentavam pegar suas coisas e fugir. O cheiro de fumaça misturado com perfume e champanhe era enjoativo. A tensão estava na ponta dos dedos. O líder de máscara olhou para Leonardo. "Você tem algo que é nosso e vamos pegar de volta." "Do que você está falando?" Leonardo gritou, e a confusão de sentimentos cresceu em seu peito. "Ele é meu filho. Ele é filho de um grande segredo, e você não tem noção do que está guardando. O pai dele não é quem você pensa, e essas revelações poderão trazer você de volta ao chão." As palavras dele explodiram em sua mente como fogos de artifício. Mas antes que pudesse processar, o som de um tiro ecoou pela sala. Um grito cortou o ar. Não era apenas um barulho. Era uma onda de desespero. Todos pararam, os rostos pálidos de terror. "Não!" Maria gritou, olhando para o chão onde uma sombra se espalhou. A cena era insuportável e os gritos aumentaram, fazendo quebrar ainda mais a tensão no ar, enquanto as pessoas se esbarravam tentando encontrar uma saída. O homem da máscara olhava furioso, a arma ainda fumegante. A sala virou um verdadeiro campo de batalha. O tempo parecia ter parado, todos em choque, paralisados pelo medo. Leonardo olhou para David, que estava tremendo nos braços de Maraia, e então decidiu que não podia deixá-lo ali. "Vamos, rápido!" ele ordenou, puxando Maraia e David em direção à saída. Mas as coisas estavam muito confusas. Com os olhares fixos na porta, a tensão estava quase palpável. O que mais poderia acontecer daquela noite? Mas então, entre a fuga repentina,
Gabriela olhou nos olhos de Leonardo. O que você não sabe é que tudo isso está ligado ao seu pai. Ele é o responsável por isso tudo. As palavras dela foram interrompidas pela agitação. Todos os segredos que pareciam irromper estavam agora à beira da revelação. E enquanto dirigiam-se para a saída, um novo som cortou o ar. Um rugido de motor. Um veículo parando abruptamente. A verdade parecia prestes a se derramar, e Leonardo sentiu um impacto dentro de si. O que ele poderia perder? O que mais poderia se desvendar? O terror ao seu redor era apenas o princípio. Leonardo estava em um turbilhão. As novas revelações giravam sua cabeça de um jeito insuportável. Ele olhou de Mariah para Pedro, e depois para Gabriela, sentindo seu coração acelerar. O que mais poderia acontecer naquela noite? Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto tentava juntar os fragmentos que se espalhavam. Precisamos sair! Mariah gritou, puxando David para perto de si. O menino se agarrou a ela, os olhos arregalados, sem entender completamente a gravidade da situação. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um estrondo cortou o ar e a porta principal se abriu com brutalidade. Um grupo de homens armados invadiu a sala, com rostos cobertos e expressões ferozes. O líder, um cara robusto, avançou como um touro, a voz grave ecoando. Onde está o garoto? Vocês não vão levar David! Mariah gritou, segurando-o ainda mais forte. O pânico começou a se espalhar, todos tentando se espremer em direções diferentes. O cheiro da fumaça se misturava com um perfume caro e era simplesmente opressivo. Um dos homens, mais alto e com uma presença ameaçadora, fez menção de avançar. Levante as mãos! Ele ordenou, apontando uma arma para Leonardo. O coração de Leonardo pulou para a boca. Ele tinha que proteger David. Não encostem nele! Gritou, mas algo dentro de si estava em conflito. Então, em meio ao caos, Gabriela gritou, o que vocês querem? O líder dos homens parou, olhando para ela. O próprio ar parecia estar carregado de tensão, como se cada respiração importasse naquele momento. Você conhece o que aconteceu com David e o que seu pai fez, disse o homem, aproximando-se ainda mais, como se procurasse cada detalhe em seu rosto. Você acha que pode salvar esse garoto? O segredo está prestes a vir à tona. Leonardo olhou para Gabriela, uma onda de confusão correndo por seu corpo. O que você sabe sobre o meu pai? Perguntou, a voz levemente trêmula, mas determinada. Gabriela balançou a cabeça, os olhos cheios de desespero. Leonardo, você precisa entender. Seu pai, ele está envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que você imagina. Não é só sobre nós, é sobre toda a sua família. Nesse momento, o homem alto fez um gesto brusco e um grito cortou o ar. Um tiro. A sala parou em um silêncio mortal. As luzes piscaram e a música parou. Leonardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto o pânico se espalhava. A multidão gritou e se espalhou. Mariah estática, com David nos braços, seu rosto pálido como um fantasma. Não! Ele gritou. David! O menino estava paralisado, os olhos arregalados de terror. A cena era insuportável. Enquanto todos tentavam encontrar uma saída, Ricardo, que parecia ter desaparecido, finalmente apareceu, seu olhar focado na cena caótica. O que está acontecendo? Ele gritou, dirigindo-se aos homens armados. Vocês não têm nenhum direito aqui. Ricardo, saia! Leonardo gritou, a raiva transbordando. Essa é nossa única chance de proteger David. Mas Ricardo estava fixo, seu olhar cheio de uma mistura de preocupação e desprezo. E então, algo horroroso aconteceu. Um segundo tiro foi disparado e tudo pareceu desacelerar. A bala não atingiu a multidão. Em vez disso, Jean, a segurança do evento, que estava do lado de fora, veio para dentro, desferindo o primeiro golpe. Ele agarrou o braço de Ricardo
E em segundos o cenário mudou novamente. A verdade era muito mais complexa do que eles podiam imaginar. O que você sabe, Ricardo? Gabriela se virou para ele, a voz tremendo. O que você escondeu? E com isso, uma onda de revelações começou a brotar. Ricardo não era apenas parte da família. Ele era um agente duplo, manipulando todos ao seu redor. A expressão no rosto dele mudou e, por um breve momento, o medo se desenhou lá, como se o controle estivesse escapando pela primeira vez. Devemos sair agora, gritou Pedro, puxando Leonardo pela mão. Mas a confusão apenas aumentou. A sala estava em desordem, todos gritando e correndo, enquanto a tensão crescia para um ponto insuportável. A sala se tornara um campo de batalha. O peso de segredos não revelados estava prestes a se desabar sobre eles. O que mais havia escondido Ricardo? O que o pai de Leonardo realmente estava fazendo e que implicações isso teria para David e todos eles? Leonardo olhou para David, um nó na garganta. O que o futuro reservaria para o menino, aquele inocente no meio de tanto caos? E então uma voz ecoou na sua mente. Havia mais verdades esperando para serem descobertas. Verdades que poderiam não apenas destruir seu mundo, mas redefinir tudo o que ele acreditava saber sobre sua família. E enquanto o tumulto aumentava, uma única pergunta o atormentava. O que mais estava prestes a viralizar nessa história? A tensão na sala era palpável, e as revelações se amontoavam como uma avalanche. Leonardo olhou para David, preso entre Maraia e Gabriela, o expressionismo de terror no rosto de. Era como se o tempo tivesse parado para ele, mas a verdade estava prestes a romper de vez a barreira da confusão. Vocês não sabem com quem estão lidando, gritou o homem mascarado, a raiva transbordando de sua voz. O garoto deve ser entregue agora. Leonardo tinha que agir. Não, vocês não vão levar meu filho. Sua voz ecoou no caos. Ele sentiu seu corpo tremer, mas a determinação era mais forte. Ele piscou para Pedro, que estava próximo. E um entendimento silencioso passou entre eles. Então a realidade virou do avesso. Um estrondo ensurdecedor cortou a sala. A porta dos fundos foi derrubada e um grupo de homens armados irrompeu. Eles estavam todos uniformizados, com fardas que remetiam a um tipo de força militar. Se alguém pensou que o caos era ruim antes, agora ele explodiu em uma nova dimensão. O pânico tomou conta da plateia, que começou a gritar e correr em todas as direções, buscando uma saída. Um dos novos cativos, um homem alto e musculoso, olhou de forma imponente para o grupo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que querem com ele? Disse, sua voz grossa e profunda. Ele se movia como um tubarão em meio à confusão, e o olhar dele mirou diretamente para Leonardo, o que fez seu coração afundar. David é um peão em um jogo muito maior, disse o homem com um sorriso sarcástico, revelando dentes brancos. O ar estava carregado de tensão, e Leonardo sentiu que o que quer que fosse que acontecesse a seguir arrastaria sua vida em profundidades desconhecidas. E então, como se o tempo tivesse finalmente retornado à frequência normal, outra voz ecoou na sala. Chega! Um grito estridente e familiar atravessou o caos. Era uma mulher com cabelos loiros emaranhados e olhos cheios de determinação. Calem a boca, todos vocês! Leonardo ficou paralisado ao reconhecer a mulher. Era sua mãe, Teresa, e nem sabia que estaria ali. As lágrimas surgiram em seus olhos. Mãe! Ele mal podia acreditar que ela estava no meio desse caos. Leonardo, precisamos sair agora. Sua vida está em perigo. E Davi é mais importante do que vocês pensam, disse Teresa, sua voz cortante e firme. O olhar de Leonardo se estreitou. Mãe, o que você sabe? O que está acontecendo? Era como se o mundo inteiro estivesse desmoronando bem na sua frente.
Ele nunca imaginou que ela estivesse envolvida. Diante da enormidade do momento, uma revelação ainda mais devastadora surgiu. Seu pai não era apenas o empresário, ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que pode destruir tudo isso. Ela pegou Davi entre os braços de Maraia e o puxou, como se quisesse proteger. Você está louca, mãe. O que você quer dizer com isso? Ricardo rosnou, tentando recuperar o controle. Você não sabe o que ele realmente fez. Essa fusão empresarial era apenas uma fachada. O dinheiro é sujo. E a verdadeira essência do que ele fez, bem que está nas sombras. O olhar de Teresa estava de volta, cheio de raiva e tristeza. Leonardo nunca havia visto sua mãe dessa maneira, cheia de uma confiança feroz. Mas mais uma vez o alarme disparou. Um grito cortou espaço quando uma explosão próxima detonou, fazendo as paredes tremerem e uma chuva de cacos de cristal caírem do teto. "O que foi isso?" gritou Pedro, puxando Maraia e David para mais perto. A verdade se despedaçava como as janelas quebradas. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que poderia cortar. Leonardo sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido nessa esfera de mentiras? Mais explosões. O chão sob seus pés começou a se abrir. Segredos, mentiras e traições estavam prestes a ser expostos. E a única certeza que tinha era que nada seria o mesmo depois dessa noite. Uma corrente de ventos tirava seu caminho da segurança. E a única pergunta que restava no ar era quem realmente eram seus aliados e quem era o inimigo nesta batalha que mal começava. Leonardo estava em um turbilhão. As novas revelações giravam sua cabeça de um jeito insuportável. Ele olhou para David, preso entre Maraia e Gabriela. O expressionismo de terror no rosto do menino crescia a cada segundo. Era como se o tempo tivesse parado para ele. Mas a verdade estava prestes a romper de vez a barreira da confusão. "Vocês não sabem com quem estão lidando!" gritou o homem mascarado, a raiva transbordando de sua voz. "O garoto deve ser entregue agora!" Leonardo tinha que agir. "Não, vocês não vão levar meu filho!" Sua voz ecoou no caos. Ele sentiu seu corpo tremer, mas a determinação era mais forte. Ele piscou para Pedro, que estava próximo, e um entendimento silencioso passou entre eles. Então, a realidade virou do avesso. Um estrondo ensurdecedor cortou a sala. A porta dos fundos foi derrubada, e um grupo de homens armados irrompeu. Eles estavam todos uniformizados, com fardas que remetiam a um tipo de força militar. Se alguém pensou que o caos era ruim antes, agora ele explodiu em uma nova dimensão. O pânico tomou conta da plateia, que começou a gritar e correr em todas as direções, buscando uma saída. Um dos novos cativos, um homem alto e musculoso, olhou de forma imponente para o grupo. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que querem com ele?" disse, sua voz grossa e profunda. Ele se movia como um tubarão em meio à confusão, e o olhar dele mirou diretamente para Leonardo, o que fez seu coração afundar. "David é um peão em um jogo muito maior", disse o homem com um sorriso sarcástico, revelando dentes brancos. O ar estava carregado de tensão, e Leonardo sentiu que o que quer que fosse que acontecesse a seguir arrastaria sua vida em profundidades desconhecidas. Então, como se o tempo tivesse finalmente retornado à frequência normal, outra voz ecoou na sala. "Chega!" Um grito estridente e familiar atravessou o caos. Era uma mulher com cabelos loiros emaranhados e olhos cheios de determinação. "Calem a boca, todos vocês!" Leonardo ficou paralisado ao reconhecer a mulher. Era sua mãe, Teresa, quem ele nem sabia que estaria ali. As lágrimas surgiram em seus olhos. "Mãe!" Ele mal podia acreditar que ela estava no meio desse caos. "Leonardo, precisamos sair agora. Sua vida está em perigo. E David é mais importante do que vocês pensam", disse Teresa, sua voz cortante e firme. O olhar de Leonardo se estreitou. "Mãe, o que você sabe?
O que está acontecendo? Era como se o mundo inteiro estivesse desmoronando bem na sua frente. Ele nunca imaginou que ela estivesse envolvida. Diante da enormidade do momento, uma revelação ainda mais devastadora surgiu. Seu pai não era apenas um empresário. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que pode destruir tudo isso. Ela pegou David entre os braços de Mariah e o puxou, como se o quisesse proteger. Você está louca, mãe. O que você quer dizer com isso? Ricardo rosnou, tentando recuperar o controle. Você não sabe o que ele realmente fez. Essa fusão empresarial era apenas uma fachada. O dinheiro é sujo. E a verdadeira essência do que ele fez bem que está nas sombras. O olhar de Teresa estava de volta, cheio de raiva e tristeza. Leonardo nunca havia visto sua mãe dessa maneira, cheia de uma confiança feroz. Mas mais uma vez o alarme disparou. Um grito cortou o espaço quando uma explosão próxima detonou, fazendo as paredes tremerem e uma chuva de cacos de cristal caírem do teto. O que foi isso? Gritou Pedro, puxando Mariah e David para mais perto. A verdade se despedaçava como as janelas quebradas. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que poderia cortar. Leonardo sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido nessa esfera de mentiras? Mais explosões. O chão sob seus pés começou a se abrir. Segredos, mentiras e traições estavam prestes a ser expostos. E a única certeza que tinha era que nada seria o mesmo depois dessa noite. Uma corrente de eventos tirava seu caminho da segurança. E a única pergunta que restava no ar era: quem realmente eram seus aliados? E quem era o inimigo nesta batalha que mal começava? E quando tudo parecia desmoronar, uma sombra apareceu. Uma mulher, de aparência familiar, emergiu da fumaça. E seu coração disparou quando ele reconheceu seu rosto. Era sua irmã, Ana, que ele pensava estar distante e desligada do mundo deles. Leonardo! Ela gritou, com desespero nos olhos. Você não sabe a verdade sobre David e sobre pai. Eu sou mais do que você imagina, e com isso tudo virou uma nova fornalha de segredos e confusões. O que mais estava em jogo? A sala estava em um frenesi. Explosões, gritos e a verdade se desdobrando como um fardo insuportável. Leonardo olhou para David, colado a Mariah, o olhar dele entre o medo e a confusão. Era um momento de desespero absoluto, vendo todos os segredos se despedaçarem ao seu redor. Mãe, o que você está dizendo? A voz dele tremia, misturando incredulidade e desespero. Você não entende, Leonardo. Seu pai se meteu em algo muito mais complicado. Ele fez um acordo que envolve mais do que você pode imaginar. Teresa olhou fixamente, o medo pairando entre eles como uma sombra ameaçadora. E enquanto a sala explodia em caos, os homens mascarados avançavam, seus olhares impiedosos refletindo a urgência da situação. Mas a voz de Gabriela cortou o ar. David é a peça-chave. Eles querem ele. E não vão parar até levá-lo. Mariah apertou o menino contra si, como se pudesse protegê-lo da tempestade que vinha. Todos vocês, gritou o homem alto, não têm noção do que está acontecendo. Esse garoto deve ir conosco. Leonardo sentiu sangue subir à cabeça. O calor da raiva e da proteção explodiu em seu peito. Não, vocês não vão levá-lo. Eu não deixarei. Ele se pôs à frente de David e Mariah, pronto para lutar. Uma nova explosão reverberou pelo salão. Os cacos de vidro partiram o silêncio ensurdecedor, enquanto a sala ficou tomada por fumaça e escuridão. O desespero se espalhou como um incêndio em campo seco. Ele ouviu gritos misturados a risadas maníacas dos homens armados.
mas não poderia permitir que seu mundo fosse destruído assim. Levante-se! Precisamos sair! Gritou Pedro, puxando Leonardo e sua família para uma saída próxima, enquanto os homens lutavam uns com os outros na confusão crescente. Suas pernas correram mais rápido que a mente, e cada passo era uma luta contra os medos que tentavam dominá-lo. Então do nada apareceu Ana, sua irmã. Leonardo, eu sei a verdade sobre nosso pai, sobre David. A conexão é mais profunda do que você imagina. As palavras dela foram um eco doloroso. Ele queria gritar, chega. Mas o olhar dela implorava por atenção. Não é hora para isso, Ana. Ele respondeu, enquanto saltavam para o corredor. O impacto da realidade era esmagador. Tudo o que ele pensava que sabia estava em um labirinto de mentiras. Mas por um breve momento, no clamor e na correria, Leonardo viu algo nos olhos de David. Esperança. Mesmo na escuridão, o menino estava ali, resistindo, segurando a mão de Maraia firmemente. Vamos, só um pouco mais, Pedro exclamou, puxando todos mais adiante, até que um barulho estrondoso interrompeu a fuga. A porta atrás deles se fechou com força, selando os homens dentro e as verdades conhecidas ali também. Ali, fora do prédio, sob as estrelas, eles finalmente conseguiram respirar. O cheiro de fumaça ainda sufocava, mas a adrenalina começou a se dissipar. A sensação de proteção tomou conta de Leonardo. Ele olhou para os rostos de cada um deles e o alívio encheu seu peito. Estamos seguros, por enquanto, disse Maraia, olhando para David, que estava mais tranquilo agora. A inocência dele parecia proteger o espírito dele. Mas, e agora? Ana perguntou, quebrando o silêncio que pairava. O que faremos com toda essa verdade? Leonardo suspirou, sentindo o peso das revelações pesadas como chumbo. Havia muita coisa pela frente. E ele sabia que precisaria reencontrar sua própria família, fazer justiça por David, por todos. Nós vamos revelar a verdade, por David. Isso é o que realmente importa. E embora a escuridão ainda o cercasse, havia uma centelha de esperança. Poderia ser difícil, mas eles enfrentariam isso juntos. E assim a luta pela verdade apenas começava, enquanto novos desafios se preparavam para os aguardar. Ei, antes de sairmos por aí e deixarmos tudo isso para trás, eu preciso que você faça algo agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é o que importa. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar conosco nesta jornada.